Cara, o seu melhor sócio é seu cônjuge. Porque vocês dividem a vida. Então, assim, se a gente divide a vida, se a gente empreende... Porque a família é um empreendimento. Exatamente. Né? A família é um empreendimento. Riquíssimo. Então, assim, se você não consegue empreender com o seu esposo, com o seu cônjuge, enfim, seja lá qual for, homem, mulher... Cara, eu acho que as coisas estão, né? Algo de errado não está certo. Eu costumo pensar dessa maneira. E aí, meu povo, estamos começando hoje o primeiro episódio desse projeto que fazia um tempo que estava aqui só e agora a gente tira daqui e joga para o universo, que é o nosso primeiro podcast que se chama CNPJ Cast. Eu sou o Somália, sou o host aqui do nosso programa, do nosso podcast, e aqui está ao meu lado a minha querida, maravilhosa esposa e sócia na vida. Nossa, que lindo, hein? Tô honrada, lisonjeada. Então, gente, esse projeto foi algo que, assim como todas as empresas, né, é um filho. E lá atrás, enquanto ele ainda era um embrião, a gente imaginava que talvez demorasse um pouco, né, que fosse aí uma jornada longa e árdua até que a gente colocasse ele para jogo. E, na verdade, não foi bem assim, né? Tudo que a gente põe em ação e intenção acaba acontecendo. E é isso. A nossa ideia é justamente trazer para você, empreendedor, que está iniciando ou que já está num estágio intermediário, um estágio mais avançado, troca de ideias, troca de experiência e absolutamente trazer a sabedoria, né? Que a sabedoria é quando a gente aprende com o erro e com a jornada do outro, para a gente trazer para a nossa jornada mais leveza, porque é solitário, é árduo, né? Muito. E é isso aí. Foi por conta disso que nós criamos esse podcast. E, gente, ó, como é nosso primeiro podcast, nós dois estamos nervosos, então vocês relevem um pouco, tá? Porque a Carol até se esqueceu de apresentar, falar o nome dela. Uau, verdade! Tá tudo bem, faz parte do... Então, por favor, minha querida, fala o teu nome. Eu sou a Carol, casada com esse maravilhoso, né? Porque agora eu tenho que colocar um leonino, né? Não fala não, Mas, enfim, sou casada com Somália, estamos juntos aí já há uns 14 anos. E você a gente é sócio do quê? Só pra... Você esqueceu do tempo de casados que a gente tem? Acho que eu fiquei um pouco em dúvida. Só que não. Enfim, estamos juntos já há 14 anos, né? Esse ano fazemos 15. 15. Lindamente, hein? Maravilhosamente. E somos sócios na vida e nos negócios também. Então, desde o início... Duas maravilhosas filhas que estão ali, ó, nos bastidores. Exatamente. A Suri e a Clara. Bonitinhas da mamãe. E temos o Carlos, que está aqui dando todo o suporte para a gente nessa, né, abraçando o nosso projeto. Maravilhoso. Obrigado, Carlos, obrigada, Carlão, viu? De verdade. E, gente, você deve estar perguntando por que é CNPJ Cast. Primeiro, CNPJ, que a gente está falando de empresa, né? E por que veio essa ideia de CNPJ? O C é de conversa. Então, o podcast vai ter muita conversa. O N de network, né? Se relacionar com as pessoas, a troca que a gente vai ter aqui, muita troca. O P de pessoas e o J de tamo junto. Então é tudo isso aí junto, misturado, que saiu esse podcast aqui, esse projeto, que a gente está colocando no ar hoje. Inclusive isso aqui, na verdade, a gente está testando, né? Fazendo ajuste para ver como é que a gente vai melhorando cada vez mais aí para vocês, tá bom? E como que a gente começou neste mundo do empreendedorismo? Na verdade, eu, Somália, comecei com 7 anos. Meu primeiro negócio foi vender gelinho no Morenão, que tem aqui em Campo Grande. E lá foi, eu lembro assim que eu via muita gente naquele lugar, muita gente. E eu falei assim, cara, eu vou fazer gelinho, gostava de gelinho, vou fazer gelinho e vou levar para vender.
E assim eu fiz. Vendi tudo? Não vendi tudo, mas foi maravilhoso porque eu consumi o resto. Consumiu o estoque. Mas eu lembro perfeitamente que esse foi o meu primeiro negócio. E eu sempre tive eu sempre gostei, as brincadeiras que tinha enquanto criança, eu brincava com um amigo, gostava de brincar de escritório. Eu sempre voltado para isso. Eu sempre tinha que ter meu escritório. Então é algo que eu já visualizava desde lá, já há muito tempo. E aí a vida vai tomando os rumos. Aí, na época de adolescente, fui mais para estudar. E aí depois, nunca fui muito fã do estudo. Diga-se de passagem, não posso ser hipócrita de falar aqui que, nossa, gostava de estudar. Vamos lá, só um adendo do estudo convencional. Convencional, né? Obrigado. E eu sempre tive muita dificuldade na escola. Então eu sempre, criei uma pinimbinha assim de estudar. Mas fui fazendo. Só que daí a vida começa a cobrar, né? Aí Sim. Começa a vir as cobranças da vida, a cobrança dos pais, né? Eu sou filho de... Meu pai era militar, minha mãe é dona de casa, mas tinha essa cobrança muito grande de ser alguém na vida. Então eu fiz ali até a 6ª série, famosa, e aí depois eu larguei, parei de estudar. E aí comecei a empreender. Eu lembro, meu segundo negócio foi... Deixa eu lembrar aqui. Foi de marketing multinível, que era a Amway. Acho que não sei se você já ouviu falar. Não. É uma empresa gigantesca dos Estados Unidos, onde ela tinha vários produtos importados. Os produtos eram maravilhosos. E aí o sistema era... Eu te apresentava o plano que a gente falava, eu apresentava o plano para você de como que funcionaria aquela rede. Não é pirâmide, tá? É diferente, não é pirâmide. Tem muita gente que confunde com pirâmide, não é. E é onde funcionava o quê? Muito legal a ideia. A ideia era que eu apresentava o plano para a Carol, ela entrava na minha rede de clientes e parceiro de negócio para vender os produtos e ela ia colocando mais gente na rede dela ali, ia montando isso, ia crescendo. Só que para eu crescer, a Carol tinha que crescer primeiro. Ela tinha que se dar muito bem para eu começar a me dar bem também. Então, é um sistema em que cresce de baixo para cima. Então, a partir do momento que aquele grupo que está embaixo, né, entre aspas, começa a crescer, você vai crescendo também. Eu aprendi muito nessa época. A Amway foi uma puta de uma escola para mim, no mundo do empreendedorismo. Já era algo que eles falavam lá, já da gente visualizar, falava muito sobre o sonho, visualizar o que a gente queria, ter contato com aquilo, por exemplo, um carro, qual que é o seu carro do sonho, sua casa do sonho, sua viagem do sonho. Eles faziam muito a gente viajar mesmo nisso. Imaginar muito. E hoje a gente sabe que isso é poderosíssimo. Então, na Amway eu aprendi muito sobre network, leitura. Foi lá que eu comecei a criar um gosto por leitura. Eu não gostava muito de ler. E eu fui crescendo nesse mundo dos negócios, mas, assim, fui tendo as minhas experiências. E quanto tempo você passou na Amway? Na Amway acho que foram 2 anos, se eu não me falha a memória. 2 anos. Foi 2 anos, não me arrependo nem um pouco, porque aprendi demais. Sim. Muito, muito, muito mesmo. E aí de lá para cá, e depois eu tive uma conveniência. Aí é aquela coisa, né, do empreendedor. As dores do empreendedor, aprender com os erros. A gente paga, na verdade, às vezes a gente paga para aprender. É o preço do aprendizado. Sim. E aí eu tive essa conveniência, quebrei com menos de 1 ano. Porque assim, né, as empresas, é a média de 3 anos que ela sobrevive, que tem ali que tem para dar certo. Na verdade, já aumentou um pouco, né? Aumentou? De 3 a 5, sim. É a média mais ou menos de 3 a 5 anos para ela, ou ela consolida ou quebra. Mas hoje uma coisa que é muito clara para mim, que não é a empresa que quebra. Quem quebra é o dono. A empresa, ela se sustenta se tiver uma boa gestão, uma boa administração. Total. E é o dono que quebra. Exato. Não é verdade? E eu acho que a quebra ela é muito mais emocional.
né? Porque empreender é gestão de emoção na veia ali o tempo todo. É você ter critério, é você liderar, e isso tudo exige, né? Você ter inteligência emocional para você lidar com caixa apertado, um fluxo de caixa às vezes negativo, e você, ao invés de meter os pés pelas mãos, você conseguir dar aquela segurada. É você ter que lidar com o fornecedor, é você ter que lidar com o colaborador que muitas vezes deixa a desejar. Então, a parte emocional, ao meu ver, é que vai degringolando e vai fazendo com que o empreendedor vá tomando uma série, né? Aí ele entra na cascata das decisões ruins. Muito. E aí é uma atrás da outra. Muito. E é isso que faz as empresas quebrarem. E essa da Cordial, que era uma Cordial, que era uma franquia da Coca-Cola. Sim. Não sei se existe ainda. E eu comprei desse cara que me vendeu, obviamente, e ele tinha 3, com essa 4, só que ele estava sobrecarregado e ele não queria mais. E eu fui, meu pai tinha falecido, eu recebia uma pequena parte lá da herança na época, e eu fui investir esse dinheiro que eu recebi nesse negócio. Tanto você vê como eu gostava já do negócio. Né? E sem entender zero do negócio, zero de gestão, só com o peito e a coragem. E eu lembro que quando eu assumi esse depósito de bebida, ele não tinha um movimento muito grande. E aí, ali, com uns 3 meses, o movimento assim, aumentou gigantescamente. Então, a gente já tinha um bom atendimento. Sim. Meus irmãos foram me ajudar na época e tal. Já tinha um bom atendimento. A gente já atendia bem. Mas o preço da imaturidade. O que aconteceu? Aumenta movimento. Aumenta a receita. Eu olhava todo aquele dinheiro no caixa, eu falava... Tô rico! Nossa senhora, tô milionário. Clássico. Eu acho que na época, foi em 98. Acho que foi 98. Bom, eu sou meio ruim com data, meio assim. Na época, entrava 1.000 e poucos reais por dia. Que era dinheiro pra caramba. Sim. Só que eu olhava aquilo ali... Eu não tinha a menor noção de gestão, os irmãos também muito menos, e eu achava que aquele dinheiro era todo meu. Não tinha o que a gente já sabe, né? Sim. O dinheiro da empresa, paga-se as contas. Separar as contas, Separar né? as contas, né? Do CPF para o CNPJ. Aquela parada que hoje a gente já sabe. O que aconteceu? Eu fui gastando, festa... Pagava uma conta ali, outra conta aqui, aí as coisas começaram a apertar e aí veio a quebra. E só fazendo um adendo, quando a gente fala sobre que o que quebra é o emocional, esse é o principal fator. Exato. É porque quando a gente começa a lidar com a entrada de receita dentro da empresa, a maioria dos empresários, né, a gente costuma ver que é um erro clássico de não saber lidar com aquela emoção de ter o dinheiro, né, sob sua posse. Então, você olha e fala, caramba, é um negócio da China, maravilhoso. É para isso que eu trabalho, isso aqui é meu lifestyle mesmo, eu vou gastar porque eu mereço. Aí a gente entra, né? Eu mereço. E eu tô trabalhando aqui, tô ralando, é meu, vou gastar. E esse é o primeiro erro, é o erro, assim, crucial, que já começa a derrocada da empresa. Exatamente. E aí eu comecei a gastar, só que as contas começaram a chegar. E eu lembro que o lucro da bebida é muito pequeno, não sei como que é hoje a margem de lucro da bebida, mas naquela época era pequenininho. Para ter um lucro bom tinha que vender muito. A gente vendia, mas do mesmo jeito que vendia, gastava. Já não era assim. E aí veio, começou a degringolar, chegar a conta, aí não tinha dinheiro em caixa, acabar, foi horrível. Foi a experiência, lembrando assim do momento que a gente chegou o momento que eu falei, não, vai ter que fechar, não tem mais jeito. Foi horrível, mas hoje eu tenho orgulho disso, mas eu falo orgulho no sentido de, isso me trouxe experiência. Isso me trouxe, como é que fala? Fibra. Não. A gente estava falando esses dias enfim. E isso hoje me fez mais forte.
Então, uma coisa uma frase que eu ouvi bastante forte, que eu não posso deixar de citar ela, é que pontos do passado se conectam no futuro. Sim. Então, hoje faz total sentido tudo isso que eu passei lá atrás para o que a gente está vivendo hoje, com a experiência que a gente está vivendo hoje. Então, muita coisa assim, a gente foi encurtando aí no caminho, né? Sim. Por conta dessa experiência. Aí fechou, de lá pra cá teve outros negócios que eu fiz, e aí depois comecei a namorar essa maravilhosa aqui. Melhor momento da vida dele, né? Diga-se de passagem. Só que a Carol, daí eu comecei a namorar a Carol, aí eu já era CLT. Aí eu tava um pouco ali, sabe, chateado com o lance de empreender, passei um tempo não querendo saber sobre ter negócio, fiquei ali, como é que fala? O bichinho frustrado. Como é que fala? Esqueci agora. Da estabilidade? Da estabilidade. Da estabilidade. O mosquito da estabilidade picou ele. Aí fiquei ali, não queria mais saber não queria mais saber de negócio. Aí fiquei traumatizado. E aí, quando eu comecei a trabalhar na CLT. Aí foi quando nos conhecemos lá no clube. Bendita CLT, né? Vamos falar a verdade, né? Não dá pra falar mal da CLT, não. Porque ela serviu pra algo aí. Com certeza. E aí comecei a trabalhar num clube daqui da cidade de Campo Grande. E aí fiquei 10 anos sem empreender. Só que é engraçado. Você que pensa. Mas só que é engraçado, porque quando eu entrei no clube, era muito engraçado, porque eu comecei a fazer os movimentos do empreendedor. Não tinha essa, porque eu era funcionário, eu estava ali, eu sempre estava envolvido em fazer festa, em juntar o povo, sócios, aí montamos um grupo de corrida, aí sempre estava, sabe, sempre fazendo movimento ali de empreendedor. Sim. Eu não me sentia assim somente um empregado do clube. Sim. Era como se a empresa fosse minha. Então é aquele espírito do verdadeiro do empreendedor. E sempre foi assim. Eu não conseguia fazer algo... Estou fazendo por fazer só. Tanto é que dentro mesmo lá do clube eu fui ganhando espaço, cada vez mais. E fui dentro da empresa, fui crescendo. Mas também aquela parada que a gente já sabe, né? Chega uma hora que você bate no teto. Não tinha mais pra onde ir. Aí lá, lhe conheci. E aí, só que a Carol era CLT. Era puríssima. A estabilidade, ó. A veia dela tinha que ter estabilidade. Não, mas a gente brinca com isso, mas muita gente passa por isso. E nem todo mundo vai ser empreendedor, né? Nem todo mundo vai ser. Até porque... são perfis, né? São perfis. Questão de perfil. E começamos a namorar e aí, né? Vai contando a história aí, pô, você. Agora eu tô comigo? falando. Com você. Então, e aí começamos a namorar e eu trabalhava... Buguei. Vai embora. Enfim, minha história, vou trazer um pouquinho só antes de quando começamos a namorar. Eu venho de uma família com condições monetárias limitadas, bastante limitadas. E isso me fez ter que trabalhar desde muito nova. Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos. A minha mãe teve a minha irmã, engravidou. Eu tinha de 11 para 12 anos. E dentro de casa, éramos eu e minha mãe. Na verdade, era só minha mãe, né? Como fonte de renda ativa. Meu pai recém tinha pedido as contas do lugar onde ele trabalhava. E ele acabou não voltando à ativa. E as coisas eram muito apertadas? Bota apertada nisso. E aí a gente tinha uma criança, né? Porque minha irmã tinha acabado de nascer, a gente tinha uma criança para sustentar. E eu falo que a gente tinha uma criança porque eu já não era mais criança. Olha que louco, eu tinha 12 anos, mas eu já não era mais criança. Você já tinha aquela responsabilidade, o peso de um adulto. Sim, até porque quando a minha mãe quando a minha irmã nasceu, a minha mãe precisou voltar a trabalhar logo, né? Minha mãe passou ali o período de licença maternidade, 4 meses, acho que na época não eram 6 ainda. E
E aí eu que tive que assumir a responsabilidade de ficar com a minha irmã enquanto minha mãe trabalhava. Então eu ia para a escola de manhã, voltava e ficava à tarde até minha mãe voltar do trabalho. Então eu já fui meio mãe dela ali, já eu cuidava, dava comida, enfim, minha mãe chegava, ela estava pronta, de banho tomado, jantada e tudo. Então isso me fez amadurecer muito rápido. Sim. E aí logo em seguida eu tive que iniciar essa jornada remunerada, porque era só o salário da minha mãe era professora de escola fundamental, então a remuneração era baixa na época. E ela trabalhava só meio período por conta da minha irmã e tudo mais, porque não tinha quem ficasse com ela. E então, assim, eu lembro perfeitamente. Minha mãe, na época, ganhava o salário mínimo, acho que era 400 e poucos reais. Pensa, para uma família com 4 pessoas. Era, enfim. Isso era que ano, você lembra? Era 98. 98. Não lembro 98. quanto que era. Você lembra, Carlão, quanto que era o salário? Eu também não, mas era mais ou menos isso. Eu lembro que a gente fazia ali as continhas e era mais ou menos isso. E aí foi quando, no final de ano, minha mãe pegou e falou assim, olha, não tá dando mais, a gente vai ter que começar a ver alguma coisa extra. E minha mãe sempre foi muito prendada. Então ela sempre fazia umas coisinhas, ela fazia biscoitinho para vender, ela fazia artesanato, enfim, e aí foi. Ela sempre estava mexendo com alguma coisa. Sempre estava mexendo com alguma coisa e eu ajudando ela. Eu ficava no backstage dela ali, fazendo, arrumando, enfim. Então, peraí, só desculpa te interromper. Era uma empreendedora, a sogra era uma empreendedora, só que... Na verdade, assim, a minha mãe tem muito isso, só que ela não... A instabilidade do empreendedorismo assombrou ela a vida inteira. Então, era muito medo de não ter a segurança... Como de muitos brasileiros. Sim, e aí por isso que ela não tocava o projeto pra cima. R$130. R$130? R$130. O ano antes era R$120. Olha Nossa. Aí, o Carlão tá trazendo informação pra gente aqui que era R$130 o ano anterior que ela falou, 98? 98. Era 120, isso, né? 120 e 97, 130 e 98. Uau. Ou seja, era apertado ou não? Bem apertadinho. Mas eu acho que tinha aí alguma coisa que o dela chegava, não sei se por conta da categoria, não sei. Eu sei que era mais ou menos na faixa de uns R$300. Entendi. Lembro perfeitamente. E aí foi quando eu olhei... E aí nós tínhamos uma vizinha, nós morávamos num prédio, e aí tinha uma vizinha que tinha uma representação, ela e o marido, e eu comecei ali a ajudar ela. Então eu era uma secretária mirim, né? Eu era mirim dela. Só que eu ia para a escola de manhã e à tarde eu tinha um sono. Adolescência, né? Eu tinha um sono. Que eu ia pro banheiro às vezes e eu deitava assim na pia. Eu lembro até hoje, eu deitava na pia assim e eu tirava uns cochilos. Aí eu acordava, lavava o rosto e voltava. Eu tinha 12 anos. E aí, claro que não ia dar certo, né? Com certeza eu fiz várias cacas, porque daí voltava, o nível de atenção já era diferente. E aí eu fui demitida. Não, e só fazendo aqui pode ter gente que vai pensar, né? Nossa, era trabalho escravo, infantil, né? Não, trabalho escravo não, infantil. Não, tem que falar porque tem gente que tem essa mentalidade que a criança não pode trabalhar, enfim. Sim. Mas tinha as responsabilidades. Não, e na verdade não era necessidade. Era necessidade, não tinha outra opção. É que hoje é cheio de mimimi, né? Sim. Isso fica para o próximo episódio. Viu, pessoal dos talibãs, não vamos começar depois já jogar bomba, tá? Isso aqui foi lá atrás, tá? E assim, eu falo que muito do que eu me tornei foi por conta de tudo isso que eu vivi. Isso eu tenho certeza, assim, sem sombra de dúvidas. E aí, o que aconteceu? A minha mãe trabalhava nessa escola e quando ela me mandou embora, minha mãe surtou. Gente, real, eu ganhava R$50 por mês. 50 pila. Via a cor dele? Não via, porque eu chegava e entregava direto pra minha mãe. Mas a minha mãe enlouqueceu quando ela me mandou embora.
E ela... Esclarece que a O quê? sogra não era exploradora. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, não. Não, era porque era necessidade e eu acabava sendo o Necessidade único mesmo. apoio dela. E como eu falei, a gente tinha um bebê pra criar, né? Então, assim, tinha todas as demandas que uma criança, né, traz aí. E aí minha mãe falou assim, nossa, e agora? E eu, né, na época, eu não tinha muita noção. Aí eu ainda fiquei, assim, eu lembro que eu fiquei muito constrangida com a situação, tipo, putz, ela me desligou, né? Ela me mandou embora, Sim. quer dizer que eu não, né, não sou boa, enfim. E eu sempre fui muito boa aluna. Então, assim, minha mãe sempre me cobrou muito. E eu tinha esse senso de responsabilidade muito alto. E aquilo ali eu passei por um período, assim, meio constrangida. Mas meio inocente ainda, né? Não trouxe o peso de uma demissão, no caso. E aí eu lembro que minha mãe rapidamente falou assim, não, a gente precisa arrumar outra coisa para contribuir aí. E aí foi quando na escola tinha a necessidade de ter uma pessoa ali que fizesse a parte de recepcionista, né? Atendesse telefone, enquanto todas as professoras estavam. Era uma escola muito pequena. Então, assim, não tinham. As professoras todas iam para a sala de aula. Então, Sim. a hora que estava em aula, às vezes tocava campainha, tocava telefone. Aí era a dona, eram duas sócias, né? As donas da escola e as duas professoras ativas. Então, elas que saíam, interrompiam a aula para ir lá atender. E aí, isso começou a perturbar. E aí, foi quando imaginaram, né, a possibilidade. Minha mãe talvez tenha dividido alguma coisa ali. Ah, então a Carol... Enfim, eu sei que elas me chamaram. E eu estudei lá a vida inteira, né? Eu já tinha 12, já Aí tinha você saído estudava, de lá. Você tinha o período do... Eu você estudava de lá? manhã. E a escola onde eu estudava era bem próximo dessa escola que minha mãe trabalhava. Aí eu estudava e eu ia a pé, saía da escola ali 11h30, meio-dia, eu ia a pé até a escola e esperava minha mãe chegar com o meu almoço na marmitinha. Olha. Aí eu ia tinha uma micro cozinha, eu ia lá pra cozinha, comia, escovava os dentes e já... Porque eu tinha que entrar até um pouco mais cedo para poder receber as crianças ali quando começava o horário de entrada, né? E ali eu comecei. Ali foi onde eu fui entendendo o jogo, né? E você viu que o fazer algo e receber por aquilo para poder ajudar em casa, nossa, sua cabeça explodiu. Não, claro. É muito bom, né, gente? É muito bom ganhar dinheiro, é muito verdade, bom a gente passar a mão na grana, vamos combinar. E aí foi realmente isso. E eu sempre tive esse pensamento coletivo, tipo, eu vou ajudar, vou contribuir em casa, enfim, quanto mais ganhar, melhor. E ali foi. Aí eu comecei como recepcionista, logo em seguida veio a oportunidade de assumir aulas de informática. E eu dominava um pouco ali. Então você foi crescendo fui também. Fui crescendo. Aí eu comecei a dominar as aulas de informática, logo em seguida a gente veio as aulas de inglês ali inicial e eu fui abraçando e ia ganhando mais. E ali foi até que elas venderam a escola. Cara, olha, eu não tenho explicações para o que causou dentro de casa toda essa movimentação. Porque pensa, eu e minha mãe éramos as únicas fontes de renda. E as duas da mesma empresa. E aí, de repente, a escola é vendida. E aí vem toda aquela insegurança e quem fica, quem vai. E entrou uma gestão totalmente nova, bagunçada. E a gente começou a ficar, assim, transtornada. Até que 1 mês e meio, 2 meses depois, acho que veio o final do ano, não lembro. Aí eles nos demitiram. Demitiu? Demitiu. Puta, então o orçamento zerou. Nossa! Aí a gente surtou. Aí surtou. Mas aí veio de toda... gente. Exatamente. Aí veio toda a questão do acerto, né? Do seguro, desemprego. Que, se eu não me engano, minha mãe tinha recém feito um acerto e ela meio que saiu ali. E eu não era registrada, eu acho. Cara, eu não lembro, eu não consigo lembrar. Mas, enfim... Provavelmente não. Eu acho que não, porque eu era muito nova. Muito nova, provavelmente não. Muito nova. Mas a minha mãe recém tinha feito um acerto, então ela tinha muito pouco para receber. E a gente rapidamente teve que se reinventar aí para poder voltar e continuar seguindo o plano de casa. Porque... a gente precisava ir para algum lugar, né? Tanto eu quanto minha mãe, que a gente voltasse a ter renda ativa dentro de casa de novo. E foi aí que a gente entrou para o comércio.
Então, nós fomos para algumas lojas iniciais e, enfim, né? Vai ali pulando de galho em galho até que você se identifica com a cultura da empresa e tudo mais. Mas daí você já não era mais 12 anos, né? Já estava adolescente. Não, aí eu já estava estava com 16. Tá. Aí eu já estava com Deu 16. salto. Estava no início ali do ensino médio. Uhum. Aí nós entramos pro comércio. Aí fui eu para um lado, ela para o outro, mas a gente sempre compartilhava as rotinas, a gente procurava, né, trabalhar em lugares próximos e, enfim, para questão de locomoção e tudo mais. E aí foi aí que a gente se conheceu. E aí ela frequentava o clube que eu dava aula, e lá a gente se conheceu e aí começou a história. Não com 16, tá, gente? Diga-se de passagem, Não, demorou aí uns 3, 4 aninhos. Quando você tinha? Eu acho que uns 19, 20, né? Por aí, mais ou menos 19, isso. 20 anos. E aí foi aí que a gente se conheceu. E nisso eu já estava numa loja, que era uma franquia. Que era Boticário? Boticário? Eu estava no Boticário quando a gente começou a namorar. Mas antes eu tive uma mega escola, que é assim, essa que eu carrego pra vida e falo muito, porque foi assim, um modelo de empresa. Que foi onde? Foi a Gregory. Ah, legal. A Gregory. E É a Gregory verdade. eu entrei, eu tinha 18 anos, junto com a minha mãe. Na verdade, minha mãe iniciou. E aí, logo em seguida, eu conheci os proprietários. A gente, né, eles eram uma gestão muito bacana, assim. Eu me inspirei Amor, desculpa demais. te interromper, já interrompendo. Gregory, patrocina nós, tá? Por favor. Né? A Andréia do... E aí, o que aconteceu? Minha mãe iniciou lá, e aí eu conheci os proprietários nessas confraternizações e tal. Eu tava sempre lá buscando minha mãe. Network. Exato. Network. E aí, eu sempre fui muito faladeira, eu sempre, né, enfim. Ai, pois é, não sei. Nem dá pra notar. Não dá, né? Não. E eu conversava, a gente conversava, dava risada. E aí, eles chegaram pra minha mãe e falaram que eles queriam que eu fosse trabalhar com eles. Aí minha mãe falou, ai, nossa, eu vou adorar. Porque minha mãe era apaixonada na marca. Acho que mais do que eu. Né? Eu entrei e me apaixonei. Mas a minha mãe, até hoje, assim, ela fala, o olho dela brilha. Ela foi um caso de amor mesmo com a marca. E aí, Massa. a gente começou ali a trabalhar juntas novamente. E eu comecei como vendedora. E assim, num prazo muito curto, eles me prepararam para a gerência da loja. E Olha aí, só. com 19 anos, eu assumi a gerência. Mas olha a responsabilidade do fato de você ter trabalhado muito nova. Essa responsabilidade você construiu, adquiriu muito cedo, né? Sim, sim. Literalmente. Foi forjada mesmo. Forjado mesmo. Foi forjado mesmo. E aí foi quando eu comecei... Aí eu tive meu primeiro cargo de liderança, né? E eles sempre me deram muito suporte. Relógio geral? Aonde? No shopping. No shopping. No shopping era uma jornada bem árdua, a gente fazia 44 horas, porque até então era menos, né? No shopping entrava ali às 4, normalmente entrava às 4 e saía às 10. A jornada da Gregory já era maior, a gente entrava às 14 e saía às 22. Caramba. Então, assim, era uma jornada Puxadona bem mesmo. longa, era. E de domingo a domingo, né? De domingo a domingo, a gente tinha uma folga na semana e a gente tinha um dress code, né? Que era um uniforme da loja. A gente tinha que trabalhar com sapato de bico fino. Então, assim, pensa você passar ali 8 horas em cima do salto, né? Tá. Então, era puxado. Mas, cara, eu particularmente sempre trabalhei muito feliz, entreguei muito ali. E aprendi. Foi uma das minhas maiores escolas. Cara, isso que é o legal, né? Porque a franquia, né? É uma franquia A franquia já tem extremamente tudo organizada, extremamente estruturada, processos. E era era incrível o modelo de gestão. Show. E os empreendedores, né, os empresários daqui, que até, infelizmente, a Rose acabou falecendo tem uns 4 anos, se não me engano. E o Dário, que era uma pessoa, assim, com quem a gente podia contar mesmo. E eles tinham, assim, um modelo de gestão muito bacana, que, na verdade, casava com o que já vinha lá da franquia. E ali eu fui crescendo. Depois disso, fui abrir uma loja com eles em São José do Rio Preto, que eles mudaram daqui de Campo Grande. Fui abrir em São José do Rio Preto. Sim. Fiquei lá um tempo, inauguramos a loja, daí eu voltei para Campo Grande. E aí, quando eu voltei, foi que o Boticário me chamou. E foi a época que a gente se conheceu.
Eu tinha ali, acho que uns 2 meses de Boticário, 3. Não era muita coisa. Não, acho que era mais, não era? Porque eu lembro que você já tava num período meio doido, assim, porque Mas é porque era um das coisas pancadão, do não meu era? colo não caem, né, fofas. Então, o que aconteceu? Eles me chamaram, já me chamaram para gerência de loja. Eu fiz um treinamento rápido na loja do shopping, meio intenso, assim. E logo em seguida, isso mesmo. Foi? Em outubro, ia inaugurar a primeira loja dentro do Walmart. Ah, isso eu lembro. Isso eu E lembro. foi quando eles me prepararam para essa loja do Walmart. Pra gerencial. Cara, que foi assim... Pau, pingue e foguete. Bah, Entendi. não tem tamanho tudo que eu vivi. Então, por isso que eu falo, foi muita emoção mesmo. E como era um perfil meu, né? Eu fui forjada para ser um alguém de muita entrega, eu pegava o negócio como meu mesmo. E você trazia muita responsabilidade pra você das coisas. Muita, absolutamente Era tudo. automático a Era parada. automático. Era eu pegar, não, o que é meu é meu. Não tem, eu não deixava rabos, sabe? Então eu pegava e fazia. Mas do olha início ao só, fim. só adiantando um pouquinho a história, e olha só como que... Porque o perfil da Carol, com esse lance de trazer a responsabilidade, é praticamente... O teu perfil era o mesmo que o meu. Sim. Sabe? De fazer ali, não ficar esperando os outros fazer, você chegava fazendo. E foi uma das dificuldades que a gente enfrentou em um dos nossos negócios que a gente teve, né? Foi. Já tô adiantando, tá, gente? Já tô dando uma adiantada aqui na história, porque senão a gente fica aqui, vixe, tem história pra caramba. Tem muita água pra passar embaixo da ponte. Barra e como. E aí nós nos conhecemos. E aí nós nos conhecemos e foi quando você, né, começou a fazer com que eu imaginasse a possibilidade de eu ter o meu negócio. Sim. E aí eu falava, capaz, de jeito nenhum. Sai. De onde? Não, porque eu sempre tive essa questão, né, da mentalidade, inclusive financeira, muito limitada. Então eu imaginava, eu via, né, porque eu via, era eu que cuidava de tudo. Eu falava, gente, da onde que eu vou tirar grana de tudo isso, para tudo isso, né? E sempre, assim, volumes muito altos, né? As obras eram caras, o próprio custo de operação, então era eu que fazia fechamento, Sim. de vendedor, enfim. Então eu olhava e eu imaginava aquilo como um universo, imagina. E aí era aquilo, né? Eu tinha aquela ideia de que eu precisava ter um concurso público. Aí é que entra as crenças as quais a gente né, cresceu com essas crenças. Sim. Tem que ter um emprego fixo, Sim. ou tem que ser um concursado. Exato. O empreendedor sempre, por muito tempo, ele foi uma certa discriminação de quem empreendia. Sim. Porque era aquela parada do risco, né, da tentativa e erro, e de se dar mal, como eu, né, quebrei lá atrás. Então, os pais nos educavam assim, né? Tinha que ter um trabalho fixo, tinha que ter um ganho fixo para ter a tal da estabilidade. Exato. E, enfim. E, na verdade, isso também entra até como um papel de proteção, né? De, tipo assim, não querer que o filho passe pela dor, né? Pela depressão ou por alguma coisa que venha, É uma né? proteção, Do próprio empreendedorismo. Então, isso é fato. E o legal do empreender, gente, por isso que isso aqui foi construído, por isso que essa ideia a gente quis trazer do CNPJ Cast, para a gente falar mais sobre essas questões, sabe? De quem empreende, das dores que a gente passa para poder ter um negócio, para poder resolver a dor de outras pessoas, né? As necessidades de outras pessoas, que empreender é isso. E o legal, assim, que voltando para nossa história de novo, é que deu muito certo, né? Sim. Depois que você começou a entender o que a gente poderia fazer enquanto empreendedores, aí a coisa começou a andar, né? Começou a alinhar, né? Só que até lá foi assim, foi um pau. Até lá foi um pau. Desafios. E assim, ainda tivemos... Aí, beleza, logo a gente começou a namorar. E aí ele já colocando quente e já trazendo pra mim, não, vamos, você vai empreender. Aí eu lembro que o nosso primeiro negócio, assim, ideia de negócio junto, foi um quiosque da Brahma, lembra? Da Brahma, o carrinho. O carrinho. E a gente começava a olhar, falou, não, aqui a gente aguenta entrar e tal. E eu peguei e falei, não, beleza, eu trago, eu já tenho, né, know-how de shopping. Eu falei, eu toco, fica tranquilo. Enfim, e a gente já começou a sonhar junto, né? Isso foi muito bacana. E logo
eu engravidei. E aí a gente tinha recém já decidido casar. Tudo foi muito atômico na nossa vida, tá? Foi pancadão. Foi muito atômico. A gente começou a namorar em novembro. Em dezembro, ele me pediu em casamento. Em janeiro, começamos a ver casa. Em março, a gente comprou a casa ainda na planta. Em abril, eu engravidei. Olha lá. Coisa Os presentinhos. bonitinha. Cara, e massa. É massa e a gente deu muito certo porque foi de verdade mesmo. É um completando o outro. Sim. Né? Nas dificuldades. E aí vem, gente. Isso aqui a gente nem tá falando em crenças. A gente nem tá entrando ainda nesse quesito, mas nos episódios que vai ter aí pela frente a gente vai abordar muito esse assunto. Né? Sobre as crenças que a gente traz e dificulta o processo de crescimento, né? Sim, sim. E vamos falar, né, que o primeiro ano do casamento, ele é o mais difícil, né? Porque é o choque dessas crenças. Então, são dois sistemas que entram em conflito de fato, porque você precisa criar um novo sistema e você tem o seu, eu tinha o meu. E a gente precisava criar o nosso. E a gente precisava criar o nosso. E isso foi muito, assim... E, na verdade, não foi, né? Choca, mas assim, é um período muito desgastante. Eu costumo comentar assim com as pessoas que pra mim, eu acho que é o momento mais difícil do casamento é o primeiro ano. O pessoal tem aí umas crenças falando que é o 7 e tal. Não, cara, pra mim o primeiro ano é o mais desafiador. As pessoas devem... A pergunta que as pessoas geralmente fazem para casal que empreende e dá certo trabalhar junto? Dá. E aí tudo é questão de mentalidade. Sim. Tudo é questão de você ceder aqui de um lado, um cede um pouco, outro, né? Ali vai fazendo a jogueira pra gente conseguir trabalhar. Mas a gente... vocês nunca brigaram? Não, já brigamos. A gente às vezes discute pontos de vista, porque existe, né? Sim, não podemos ser hipócritas de falar que não. Existem pontos de vista, mas a gente se dá muito mais bem... Mas bem? Não, muito melhor. Muito melhor. É ao vivo. Não é ao vivo. Vai ter aqui os erros. Enfim. A gente se dá muito melhor do que briga. Ah, com certeza. Né? E eu costumo dizer também outra coisa que eu acho muito importante quando as pessoas perguntam sobre empreender em casal, né? Que, cara, o seu melhor sócio é seu cônjuge. Porque Exato. Vocês dividem a vida. Então, assim, se a gente divide a vida, se a gente empreende... Porque a família é um empreendimento. Exatamente. Né? A família é um empreendimento. Riquíssimo. Então, assim, se você não consegue empreender com o seu esposo, com o seu cônjuge, enfim, seja lá qual for, homem, mulher... Cara, eu acho que as coisas estão, né? Algo de errado não está certo. Eu costumo pensar dessa maneira, porque quando você vai fazer a escolha de um sócio... Você tem que olhar o quê? Você tem que olhar valores, você tem que olhar princípios. Exato. E você tem que alinhar uma série de coisas. E, inclusive, essas diferenças, né? De habilidades. O que sobra nele, falta em mim. E, de fato, o contrário. Então, assim, quando às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, cara, meu melhor sócio é o meu marido. Porque a gente tem o mesmo objetivo no final das contas. Né? Porque o propósito da sociedade é isso. É o mesmo objetivo e valores e princípios alinhados. É literalmente construção. Exato. É construir. Exatamente. É construir uma vida, mas eu construir acredito, os negócios. Só fazendo uma pausa, porque Sim. agora a gente precisa dar uma finalização, que as pessoas devem estar perguntando, e aí, tá, o que é que vocês começaram fazendo juntos e como que, né, a gente começou a empreender junto? Vai, você fala conta aí ou você. Conta? Não, conta você, eu já falei demais. Mas que é muita coisa, né? Tá, vai rápido. Gente, rapidão, pincelando aqui rápido. Nós fizemos evento, corrida de rua, na área de esporte. Vai me ajudando aí, vou lembrar. Na verdade, a gente começou com o grupo de corrida, né? Grupo de corrida, depois o evento corrida de rua. Eu acho que você não falou, né, da sua competência profissional ainda. Não falei, mas vai ter podcast pra caramba ainda, em vários episódios, a gente vai falar sempre aqui, tá tudo bem. Grupo de corrida, o evento corrida de rua, evento empresa, né? Sim, atendimento de empresa. Atividade física, né, em empresas. Aí começamos uma empresa na época que era da ginástica laboral, que ia começar a ser obrigatório nas grandes empresas, nas indústrias. E aí, antes disso, a gente assumiu uma academia.
Academia. E eu falo, a gente vai trazer um dono de academia aqui, porque eu quero publicamente falar que ele é o cara. Gente, é o tal da academia. O trem Olha, que dá trabalho é a tal danado. da academia. A gente já empreendeu N vezes, né? Temos hoje um negócio físico. E, cara, nada supera uma academia. Mas trouxe pra gente um repertório, né? Ajudou no Sempre, nosso né? repertório, você é louco. Se não fosse pra trazer repertório. E aí depois a gente começou a gente teve também a gente importar produtos, né? Dos Estados Unidos. Sim, a gente começou a importar produto da beleza, porque daí nesse meio tempo eu comecei a mexer com beleza, né? Que isso sempre foi um talento meu, eu sempre gostei muito disso e sempre tive muita habilidade, né? Natural mesmo. E aí foi quando eu tive as meninas, né? Logo em seguida, quando a nossa mais velha, a Suri, tinha 9 meses, eu engravidei novamente. E aí veio a Clara. E eu me vi, de repente, ali, com 2 crianças. O Somália não era mais seletista, porque Não. quando a Suri nasceu, você saiu. E a gente precisava... Elas saíram comigo, Né? Depois eu conto. Cenas dos próximos capítulos. E aí, o que acontece? E eu precisava trabalhar. E foi quando o Somália, mais uma vez, veio, me deu um empurrão e falou, olha... O futuro no mercado está no design de sobrancelhas. E eu falei, capaz! Eu fazia já de todo mundo, assim, conhecidas nossas, a minha própria sobrancelha. E aí foi quando o Somália falou pra mim, não, por que você não começa a cobrar? Eu falei, jamais. Eu não tenho um curso. Eu sou a louca do curso, tá? Arrumei um curso pra ela ligeirão. Nossa, eu lembro Ele até chegou hoje. pronto, tá aqui, ó. Comprei pra você. Foi. E aí eu comecei a fazer... E nisso eu já atendia domicílio. Então foi quando a gente teve a ideia de casar, uma coisa, unir, né, o útil ao agradável, trazer produtos importados para poder aí contribuir com o dia a dia da mulher e tudo mais. Mas não deu muito certo. Não deu não. Bem burocrático. E aí eu, né, falando rapidão aqui, hoje eu estou personal trainer, estou professor de educação física. Eu estou falando de estou porque também é outra questão que outro dia a gente fala mais sobre. Sim. Porque, assim, resumindo, você não é a sua profissão, você está naquela profissão naquele momento. Porque senão isso te deixa muito limitado. Hoje eu ainda opero como personal trainer, mas já tem data para acabar, porque os nossos negócios que a gente tem hoje vem passando por mudanças, vem melhorando, vem crescendo e assim, a gente precisa às vezes abrir o caminho, né, para o novo. E é isso que vai acontecer agora. E agora, o nosso mais novo filho. Um Acabamos de bebezinho. parir esse podcast aqui que vai ficar bebezinho. lindo, maravilhoso. Nosso bebezinho saiu do papel. Saiu do papel. Né? E hoje a gente tem um estúdio de beleza aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E várias outras coisas aí de projetos que ainda vai... Né? Ainda tem muito CNPJ guardado. Tem uma gavetinha, muito CNPJ numa gaveta lá. CNPJ Nossa guardado. Senhora. Exatamente. Né, meu bem? É isso. Gente, isso. A gente finaliza aqui nosso primeiro episódio do podcast do CNPJ Cast. A gente está muito feliz mesmo, de verdade, porque, olha, chega a arrepiar, porque já havia um tempo isso no nosso coração que a gente queria fazer e surgiu a oportunidade. Agradecer aqui. Vocês não estão vendo o Carlos que tá ali, que tá dando uma força. Sabe tudo de... Manja muito demais e, nossa, tá fazendo total diferença, viu? Obrigado. Obrigada, Carlão. Já tá, ó, no core. E é isso. E aqui a gente vai trazer muita gente boa, muita história legal para contar, para você poder se inspirar, para você que está em cima do muro, que pensa em empreender, para você que já empreende, que às vezes precisa só de um toquezinho, de um ajuste. Então essas histórias aqui, eu falo isso porque nós somos consumidores de podcast, de muita gente. Hoje, para né? mim, é onde eu mais aprendo. Então a gente aprende demais, tem podcast que é uma MBA. Sim. Fácil. Então quando a gente pensou nisso aqui, nessa ideia também do mundo de podcast, foi pra gente se conectar com essas pessoas e trazer essas histórias
para que essas histórias façam diferença na vida de outras pessoas. Sim, total. Né? E é essa construção que a gente quer fazer aqui junto com todos os empreendedores, empreendedoras, intraempreendedores. Aliás, fala um pouquinho para o povo o que é intraempreendedor. Isso que eu ia falar agora. E principalmente para quem é intraempreendedor. Que assim como eu contei da minha história, né? Que foi o que eu sempre fiz. Eu sempre entreguei mais, eu sempre entreguei além. E o Somália a mesma coisa. Então, assim, o intraempreendedorismo é isso. Já está lá dentro, já está aí dentro do seu coração. Então, tudo isso que você faz, que você entrega a mais, já é o intraempreendedorismo. É como se você tivesse a empresa como sua. E esse é o primeiro passo. Às vezes a gente fica ali preso a determinadas situações, Sim. a determinadas comodidades, né? Por um período. Só que, na verdade, isso não representa, de fato, a sua estabilidade a longo prazo. E a gente costuma criar aí um movimento de que empreender liberta. E liberta mesmo, porque você tem condições de criar um ambiente de trabalho como você sempre sonhou. Porque a empresa você sempre tem que se adequar ali à cultura, a determinadas situações que talvez não sejam muito a sua praia, né? Mas mesmo assim você segue entregando. Então, quando você empreende, é quando você traz, você põe aquilo ali, você põe o seu DNA no negócio. Exatamente. A real é essa, né? E a gente não pode deixar de falar que uma empresa é um meio de educação. Total. Sem sombra de dúvida. Total. Né? Total. Ela tem esse papel na sociedade. Sim. De educação. E é isso, gente. Finalizamos aqui o nosso primeiro. Ai, querido. Deu certo. Deu. Gente, Obrigada, tivemos viu? aqui alguns errinhos de gravação, mas isso faz parte, é isso que a gente quer. A gente quer naturalidade. É como se a gente estivesse sentado numa mesa em casa, numa mesa num bar, sei lá, num jantar, batendo um papo, trocando ideia. Sim. E tirando vários insights aí, essa é a ideia. Essa é a ideia. Do negócio, da coisa. Obrigada por mais essa Obrigado por essa oportunidade, essa parceria. Estarmos juntos em mais um neném. Mais um neném. Tamo junto. É isso aí, gente. Obrigada pela atenção de todos. E estamos aí, né, prontos, um novo projeto nasceu e que venham muitas pessoas para contribuir, né, empreendedores, e às vezes a gente olha assim, não é só sobre ter sucesso, né, sobre ter resultados extremos, é sobre vencer a si mesmo, é sobre vencer suas limitações, sobre vencer as suas dificuldades, suas crenças, que mais tarde a gente volta falando sobre isso, que a gente está num processo agora, principalmente esse ano, né? Muito pesado de desconstruir para construir. Exatamente. E é isso que a gente vem propor para vocês. Então, obrigada. Quem assistiu, quem ficou aqui até agora com a gente. Carlão, valeu, viu? E nós vamos criar um canal que a gente possa conversar e vocês também vão poder sugerir convidados para estar aqui com a gente. E temas, né? E temas também. Temas. Então a gente vai falar de tudo. Tecnologia, enfim, de tudo. Vai ter muito, mas muito. Se depender da gente, vai ter muito conteúdo mesmo. Tá bom, meu povo? Finalizamos aqui o nosso CNPJ Cast. Obrigado. Obrigada. Tchau.